que falar sobre Pantera Negra. A Rede Mulheres Negras de Pernambuco criou um evento no Facebook convidando pessoas negras para comparecerem no cinema específico da região metropolitana do Recife no dia 15 de fevereiro para prestigiar o filme Pantera Negra. O filme foi lançado recentemente, mas já lidera a bilheteria nos Estados Unidos e tem mobilizado pessoas negras a irem em grupo assistir essa obra maravilhosa nos cinemas. Mas afinal de contas, o que é que faz esse filme ser tão especial assim? Eu poderia destacar 1 milhão de elementos maravilhosos da construção desse filme, mas vou citar alguns que me chamaram a atenção e que eu pesquisei na internet. Tell me something. What do you know about Wakanda? It's a third world country. Textiles, shepherds, cool outfits, all a front. Explorers have searched for it. Called it El Dorado. They looked for it in South America. But it was in Africa. É muito mostrada a arrogância que se tem em relação à África, de achar que é um lugar onde nada se tira, onde nada se tem, onde nada se constrói, e ao mesmo tempo ir lá e explorar e retirar toda a riqueza que existe naquele lugar, que é muito rico. Lighter, thinner and improved. Very nice. It's got some swag. Sua armadura de vibrânio, que foi feita sobre design e tecnologia da sua irmã, que é uma mulher negra, jovem. A gente já tem 2 elementos também muito importantes. Um é a questão da ancestralidade e do afrofuturismo, e outra é a questão das mulheres nesse filme e como elas são representadas. A gente tem uma princesa negra, jovem, inteligentíssima, que tem domínio sobre tecnologia, que luta, que é genial, que desconstrói toda aquela ideia que a gente tem sobre princesas. A gente tem também mulheres que fazem a guarda do rei. The Dora Milaje are women who pledged their lives to the throne and to the security of the kingdom. Wakanda forever! My character, Okoye, is the general of the armed forces as a whole. E tem também a ex-namorada do personagem principal, que é a Pantera Negra, que é feito pela Lupita Nyong'o, maravilhosa. Nakia was born to be a warrior. She was born with a warrior spirit. I got into a disagreement. Made a bit of a mess. Que ela luta e ela é super afrontosa e super independente. E também mostra como ele é uma construção dessas mulheres. Como a forma que ele luta, a força que ele tem. Todo esse conhecimento não só é uma construção dessas mulheres, mas é uma construção daquele povo. Toda ideologia é uma construção daquele povo. Agora falando um pouco sobre a questão ancestralidade e afrofuturismo, é muito incrível os detalhes que foram pensados para a construção desse filme. Foi criada uma cultura própria para cada tribo. Como existe realmente na África, cada povo tem sua forma única de ser. Apesar deles serem o país do mundo com o maior domínio da tecnologia, eles não deixam para trás a sua ancestralidade, os seus antepassados, a sua cultura. Ela guia eles vão fazer com essa tecnologia que foi desenvolvida, sem abandonar os costumes antigos e sem deixar de referenciar aqueles que vieram antes. Afrofuturismo é simplesmente a ideia de que pessoas negras existirão no futuro. Se a gente for parar para pensar que, pelo desejo dos colonizadores, não haveriam mais pessoas negras hoje em dia na Terra. E que se a gente está aqui resistindo e existindo, foi graças à luta de pessoas negras, dos nossos ancestrais negros. Mais louco do que pensar que no futuro a gente vai estar existindo, é pensar que a gente no futuro vai estar existindo carregando a nossa identidade. Pensar que a gente não só vai continuar existindo no futuro, com tecnologia, com o domínio da tecnologia, que a gente vai produzir sim tecnologia também. Porque quando a gente vai olhar filmes de ficção científica, a gente só vê gente branca. E aí as pessoas negras não vão existir no futuro? E aí a gente pensar que a gente vai existir sim, e que com a nossa cultura presente, que ela não vai ser exterminada no futuro, pô, é muito significativo. O afrofuturismo é uma cultura que tem literatura, filme, música, inclusive o próprio filme é um convite pra gente conhecer um pouco mais desse universo. A ideia de pessoas negras dominarem a tecnologia
pode parecer distante, mas na verdade se a gente for olhar no nosso passado, a gente vai ver que as pessoas negras, que a população negra sempre dominou a tecnologia. No Museu Afro Brasil, em São Paulo, existe uma seção onde está lá exposta o design e a tecnologia na época da escravidão, que foi produzida pelas pessoas negras. E a gente vai ver coisas incríveis e inimagináveis que aquele povo produziu em condições absurdas. Inclusive, se você for de São Paulo, eu convido que você vá ao Museu Afro, você veja pessoalmente o quanto a população negra fez em relação à tecnologia e como não é uma ideia tão distante assim a gente ter domínio sobre isso, porque a gente sempre... Então é extremamente político, porque faz a gente repensar o quanto de coisas que foram tomadas de nós e quanto de coisas são nossas por direito, sabe? E essa discussão é muito presente. Inclusive, esse é o ponto mais forte desse suposto vilão. Por que eu digo suposto vilão? Porque pra mim eu não consigo ver ele como vilão. E isso é uma coisa que fica também muito marcante, porque o que diferencia o vilão do herói são só questões ideológicas, sabe? Eles têm formas diferentes de ver como a população negra pode ficar bem e viva. Pantera Negra, que é o rei, ele pensa na aldeia dele, nos ideais que foram construídos do povo dele, e ele pensa em preservar o povo dele, porque foi assim que ele foi criado. Já o que seria o vilão, ele tem uma outra ideologia e que você consegue entender perfeitamente, porque ele é muito bem construído, você consegue super entender todos os processos que levaram ele a ser daquela forma. E os personagens, eles são completamente humanos. O personagem que seria o antagonista, ele tem 1 milhão de motivos para ser daquela forma e que são completamente compreensíveis ao ponto de você defender as ideias dele quando você está assistindo. Tanto que o próprio herói considera, a gente sabe aquele pensamento de que, poxa, mas o antagonista ele é muito mais Pantera Negra do que o herói. Como é que o filme é chamado Pantera Negra? Coisas que são defendidas ali são tão diferentes do que defendiam as Panteras Negras. E aí, pesquisando, depois a gente vai ver que o quadrinho Pantera Negra foi criado antes do movimento pelos direitos civis. Então ele não necessariamente tem uma relação com o Partido dos Panteras Negras. O filme ele é muito político não só pelo que a gente vê na frente das telas, mas pelo que foi construído por trás. É protagonizado por pessoas negras, os atores negros e vários detalhes pensados, mas também a construção do filme. Foi produzido, foi dirigido por pessoas negras. Representatividade não é só o que a gente vê, é muitas outras coisas, sabe? É você dar visibilidade e espaço para pessoas negras. É você contratar pessoas negras para fazer todos os serviços. Não é só simplesmente estou fazendo um filme maravilhoso aqui com pessoas negras, todo mundo se sentindo representado, mas quando você vai ver por trás, todo mundo que ganhou grana com isso e que trabalhou nisso foram só pessoas brancas. Então existe uma questão política também quando você traz pessoas negras para a construção e para os outros elementos. E aí quando a gente chega no Brasil, esse cuidado não foi tido. Todos os dubladores eram pessoas brancas. Então, tipo, se a gente tem um filme político que fala sobre negritude, que fala sobre incluir pessoas negras em todos os processos, e aí quando chega no Brasil isso é completamente desconsiderado e só chamam pessoas brancas, e aí a gente tem visto também essa problematização sendo completamente desconsiderada e ridicularizada, sabe? Quando não, foram questões que foram completamente desconsideradas. Ficou bem claro, literalmente, como essa preocupação que teve na construção do filme Pantera Negra não é uma preocupação que tem aqui no Brasil. Não é questão de que a gente precisava que as vozes fossem de pessoas negras porque a voz da pessoa negra é diferente. Não, sabe? Mas, tipo, você tem um filme que teve todo esse cuidado e isso nos sensibilizou pra você chamar sequer um dublador negro. Existem muitas questões de quando a gente não chama determinadas pessoas pra fazer determinados serviços, porque isso afirma que as pessoas mais qualificadas para fazer determinada coisa se encaixam em tal grupo. Inclusive isso foi uma coisa que foi muito levantada, sabe? Quando foi mostrado que só haviam dubladores brancos. Falaram, não, porque não tem dubladores negros. Porque os dubladores negros não são tão bons assim. E tipo, é essa imagem que fica afirmada quando você não chama, quando isso não é verdade. Enfim, é uma questão muito maior do que simplesmente está sendo dito. Enfim, tem 1 milhão de coisas
e eu fiquei tentando evitar spoiler, mas se você puder, assistir o filme, se você tá pensando aí se deve ou não assistir, e vá com outras pessoas. É muito massa quando você vai com alguém, você comenta. Quando chega na Netflix, chame todos os seus amigos que não têm acesso à Netflix pra assistir na sua casa, e quando sair do cinema e for pra outros lugares, chame muita gente pra assistir, gente que não tem acesso a assistir. E se você já assistiu o filme, comenta aí o que você achou, fala o que você achou do vídeo. Obrigada por ter assistido até o final. É isso, acompanhe, se inscreva no canal, dê like. Aguardem os próximos vídeos. I waited my entire life for this.